TV Zaratustra, a parte 3 do texto Desafio Nietzsche, que na verdade ou seja, o vídeo 3, agora a parte 2, o desafio do aforista. Os representantes do pensamento de Nietzsche, que como tais são o artista, o que conhece e o espírito livre, Zaratustra, o além do homem, o filósofo do futuro, Dioniso. Os representantes do pensamento de Nietzsche, o artista, o que conhece, o espírito livre, Zaratustra, o Übermensch, o filósofo do futuro e Dioniso. Carregam, cada um à sua maneira, contradições. É preciso mover-se nelas, caso se queira aproximar daquilo que ele pensou. Tentativas de apresentar a filosofia de Nietzsche, em linhas gerais, só sobram diante de sua complexidade. Divisões esquemáticas da evolução de Nietzsche em 3 ou 5, ou ainda 7 ou 8 fases são mais apropriadas para fazer com que se passe ao largo das questões que o ocupavam, do que para esclarecê-las. Além disso, não são raros casos em que Nietzsche se antecipa. Muitas ideias que se apresentam de início são anotadas, recuam e parecem já não ter importância, mas por fim sofrem ainda uma elaboração ampliadora. Pretendemos discutir aqui como Nietzsche nos apresenta suas ideias. A diferença em relação àquilo a que estamos acostumados em outros filósofos é manifesta. Nietzsche não nos oferece uma obra fechada em si, unívoca em suas ideias, mas diversos textos curtos, cuja conexão, se não é contestada, é discutida de maneira controversa pelos intérpretes. A história da repercussão de seus escritos é essencialmente marcada pela discussão de saber se são, no todo ou em particular, coerentes entre si ou se contêm uma variedade de afirmações parcialmente contraditórias. Ele foi chamado depreciativo de filósofo-poeta. Não apenas pelo seu estilo, mas porque se sentia a falta de uma exposição sistemática de suas ideias. A partir de apontamentos deixados pelo irmão e segundo um plano temporariamente seguido por ele, Elisabeth Foster Nietzsche, juntamente com Kai Koselleitz, o Peter Gast, compilou uma suposta obra principal em prosa do filósofo, que todavia não é mais do que uma coletânea de aforismos, questionável sob vários aspectos. A filosofia de Nietzsche vive de suas tensões imanentes. Somente a partir delas se obtém uma unidade de sua obra, mas tal unidade não pode ser encontrada como um último substrato de verdade subjacente a seu pensamento, nem simplesmente extraída de seus textos. Como escreve Walter Kaufmann, adotando uma distinção de Nikolai Hartmann, Nietzsche não é um pensador de sistemas, mas um pensador de problemas. No caso de Nietzsche, isso não deve ser entendido como se ele se concentrasse em problemas isolados e neles permanecesse. Ao contrário, ele sempre tem em vista a conexão destes com o todo da realidade, e, portanto, sua unidade. Ele experimenta com o pensamento. Ele experimenta com o pensamento. Se nos deixarmos levar por seus questionamentos, que no essencial ainda são os nossos, podemos ser enredados por suas reflexões, podemos trilhar os caminhos que levam ao âmago dos problemas e conjuntos de problemas de seu filosofar. No entanto, com isso se alcançará um final ao qual o pensamento possa chegar como conclusão. Como expôs Gilles Deleuze, Nietzsche foi o primeiro a desenvolver um tipo nômade de discurso, que em sua alteridade diante da filosofia feita até hoje, poderia ser designado como contra-filosofia. Ou seja, o pensamento dele seria uma contra-filosofia. A dimensão de seu rompimento com aquela que se manifesta em seu caráter aforismático. Deleuze é um daqueles intérpretes de Nietzsche que ressalta com particular agudeza a oposição entre sistema filosófico e procedimento aforístico. Contudo, se levam em conta, apesar de todas as suas oposições, as conexões imanentes do pensamento nietzschiano. Este não pode ser simplesmente oposto à sistematicidade. Kaulovitch falou do sistema em aforismos de Nietzsche, o caráter sistemático de sua filosofia.
provém da forma e do modo determinado como Nietzsche põe em marcha, mantém e leva a termo seu experimento filosófico. Motivos consideráveis levaram Nietzsche a se manifestar irônica e polemicamente contra a pretensão da verdade dos sistemas filosóficos. É justo, pergunta. Considerar um complexo de ideias como sendo mais verdadeiro caso possa ser escrito em esquemas e tábuas de categorias previamente esboçados, não estariam aqueles que querem atar a ordem à clareza, à sistematicidade, ao verdadeiro ser das coisas, presos a um preconceito fundamental de tipo humano, demasiado humano. Aqui Nietzsche põe em cena aquilo que se chamou de sua psicologia do desmascaramento, visto que o homem verdadeiramente digno de confiança se apresenta no conjunto como algo como que se pode contar. Os sistemáticos transferem, sem ter consciência, esse estado de coisas para a realidade como um todo. Todavia, continua Nietzsche, fazendo alusão a Kant, é absolutamente indemonstrável que o em si das coisas se comporte conforme essa receita de um funcionário padrão. Nietzsche, por seu lado, defende a ideia de que, ao contrário, a desordem, o caos, o incalculável se encontram na base do mundo. Isso não quer dizer que pretende fazer com que o caos triunfe, ainda que ocasionalmente sucumba a essa tentação. Ele sabe que classificação e ordenação constituem uma necessidade indispensável à vida. Mais uma vez, a coordenação, o gerenciamento dos impulsos internos e a interpretação de o que provoca esses impulsos. Em suas genealogias, investigou a origem do estabelecimento de ordenações do reino animal e vegetal. Também seu próprio pensamento ordena. A partir daí, é compreensível que em 1888, ele, que desconfiava de todos os sistemáticos, confessa que somente com esforço se desviou do sistemático, que ele próprio era. Neste contexto, devemos ao menos tocar a questão do irracionalismo na filosofia de Nietzsche. Com isso se entende que não há um procedimento racional nem no fundamento do mundo, nem na história. Essa caracterização serve tanto para ele quanto para seu mestre, Schopenhauer. Em compensação, como este, ele se considera um sóbrio realista. Por outro lado, os que defendem a concepção segundo a qual a marcha da história se cumpre racionalmente ou conforme uma lei cognoscível, concepção que é posta em vigência por Hegel e perpassa o pensamento de Marx, estes podem ser, por nós, caracterizados como representantes de um racionalismo irrealista, sendo necessário notar naturalmente que um racionalismo rigoroso se opõe ao método dialético de Hegel e seus seguidores. Então, esses racionalistas se encontra Heinz Malorny, autor, ao que eu saiba, do último livro sobre Nietzsche publicado na República Democrática da Alemanha, antiga Alemanha Oriental. Ele nos diz que Nietzsche negou que a evolução histórica, o progresso social se dê segundo uma lei, e com seus ensinamentos sobre a vontade de potência e eterno retorno do mesmo, lançou uma base definitiva para a concepção do mundo, de todas as estratégias das cruzadas anticomunistas que querem fazer a roda da história girar para trás. Deve certamente um sentimento sublime saber como as leis históricas atuam. Malorny. Ou seja, esse Malorny, Heinz Malorny, foi o último comunista da República Democrática Alemã, a DDR, a antiga DDR, que escreveu que Nietzsche era aquilo que Lukács chama ele de degeneração burguesa. Ou seja, Nietzsche estaria num esforço, seria uma burguesia degenerada que participaria do esforço burguês anticomunista. E não é nada disso, ele era uma outra coisa. Fechamos aqui o terceiro módulo, que é o fim da segunda parte
O Desafio Nietzsche, do magistral, magnânimo Wolfgang Miller-Lauper. Essa é a teoria da Zaratustra.